Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal, né? E hoje mais um dia de grande movimentação na Bolsa de Valores, volatilidade altíssima. E conforme eu venho falando com vocês aqui há algum tempo, vou tentar estar junto aqui com vocês com quantas vezes eu conseguir, tá? Então hoje eu resolvi fazer aqui nesse formato de live, justamente porque tem muitas novidades acontecendo aí, não é? Primeira coisa, hoje os fundos imobiliários mostraram uma queda gigante, tenho anotado aqui 13,23% de queda. Óbvio que isso tudo foi puxado pelos fundos de shopping, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso com vocês. Também a taxa Selic agora caiu, despencou de vez, agora ela está em 3,75% ao ano, é o menor nível histórico da taxa básica de juros do país, tá? Então, eu separei aqui algumas coisas bem interessantes para falar com vocês. Então, os motivos, né, dessa queda, dessa volatilidade que a gente está passando, quais são as certezas que a gente já começa a ver a partir de agora, tá bom? Então, fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso com vocês hoje. E também o que fazer nesse momento, pelo menos é o que eu estou fazendo, que eu acho que faz mais sentido, tá bom? Então, vamos começar aqui sobre todas essas questões que a gente está falando aqui. O que acontece, né? Primeiro vamos falar aí sobre os fundos imobiliários. Eu vou até abrir aqui no meu aplicativo, eu tenho usado o Trademap aqui no meu celular, tenho achado ele bem interessante. Hoje, os fundos imobiliários, o IFIX, né, que é o índice que mede, ali é uma grande média dos principais fundos imobiliários, caiu então 13,20% nesse momento, pelo que eu vejo aqui no aplicativo, né? Mas é óbvio que clicando aqui a gente consegue ver exatamente de onde que veio essa queda toda, né? HGBS, fundo de shopping, caiu 23%. XPML, outro fundo de shopping center, caiu 25,36%. O VISC, se eu não me engano, mais um fundo de shopping. MAL11, outro fundo de shopping, caiu 33,15%. Ou seja, com tantos fundos aqui que são relevantes no IFIX, caindo mais de 20%, 30%, é óbvio que o IFIX também vai cair, não é? Sim, os fundos imobiliários eles tendem a ser mais estáveis, né, do que as ações na Bolsa de Valores, só que a gente está passando realmente por um momento muito atípico. Dentro do mercado a gente até chama daqui aquele cisne negro, né, porque é algo que a gente não consegue prever. Então assim, falando especificamente dos fundos de shopping, né, pessoal, faz sentido a queda, tá? Então a gente tem visto muito pânico, muita coisa desconexa acontecendo na Bolsa de Valores esses dias. Cair 20%, 30%? Não sei se isso tem lógica ou não, mas os fundos imobiliários de shopping cair nesse momento faz todo sentido, né? Foi anunciado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que os shoppings vão ficar fechados aí aproximadamente uns 15 dias ou até mais, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, os contratos desses fundos imobiliários, né, os contratos desses shoppings com os fundos imobiliários, ele é atrelado também a lucratividade desse shopping, as vendas que esse shopping faz. Os shoppings vão fechar, então não vai ter tanta receita assim. Tem um aluguel, esse continua, mas não vai ter receita. Então, assim, é como se tivesse duas partes para esse rendimento, né? Então, por exemplo, você que tem um fundo de shopping, saiba que nos próximos meses aí, o rendimento, aquele dividendo mensal que cai na conta, talvez não caia, ou se cair, seja pouco, né? Porque durante esse período esses shoppings não vão lucrar, né? Então hoje esses fundos aí tomaram uma porrada na Bolsa de Valores, né? Caíram, despencaram aí mais de 20%, 30%. Realmente no curto prazo não tem muito o que fazer, né? Os shoppings estão fechados, eles só precisam sobreviver a esse momento, né? E daqui, quem sabe, 3 meses, 2 meses, 3 meses, não sei, já as coisas começam a voltar ao normal e aí eles vão continuar tendo os bons desempenhos que eles tinham antes, né? Até lá vai ser difícil. O que vai acontecer? Esses fundos, aqueles que são bem geridos, vão ter ali um certo caixa para ultrapassar esse momento de crise. Se esses fundos não tiverem esse caixa, o que eles vão precisar fazer? Provavelmente vender algum dos ativos, né, desse fundo para se manter nos próximos meses, né? Então, realmente, dentro do setor de shops, no curto prazo, tá bem negativo, pensando assim, né? Agora, é óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu costumo sempre dizer isso. Se tem uma coisa que o mercado não gosta, é de instabilidade, né? Incertezas. Então, a gente não sabe por quanto tempo
essa crise do coronavírus vai durar, né? Então, mais uma vez, até venho aqui, até aproveito esse alcance que a gente tem aqui no canal, mais uma vez para tranquilizar as pessoas, né? Mantenha calma, porque crises sempre acontecem, sempre acontecerão, mas a gente vai superar. Então, mais uma vez, até aproveitando esse alcance que a gente tem aqui, acho que o mais importante hoje, até do que a gente ficar pensando em quais oportunidades ou não existem na Bolsa de Valores, é a gente entender que só vai ter uma melhora, tanto no cenário ali da Bolsa de Valores, quanto em nós como sociedade, quando a gente conseguir vislumbrar alguma certeza que a gente vai controlar essa epidemia, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Primeira coisa, assim, eu acho que a gente tem que realmente respeitar as agências sanitárias para diminuir essa epidemia, então ficar em casa mesmo, diminuir o impacto, não achar que é piada, né? Tem gente que acha que é só uma gripe, né? Não é só uma gripe, né? É uma epidemia. Então a gente tem que fazer a nossa parte para diminuir essa transmissão desse vírus, porque assim, isso vai ser refletido em todos os cenários, né? Então, por exemplo, até agora pensando mais nos fundos imobiliários, né? Mais até do que nas ações da Bolsa de Valores. Hoje já começou a ficar muito precificado o impacto na economia real, né? Se a gente vê shopping centers fechando por causa da epidemia, então a gente vê que é uma crise de saúde que vai impactar diretamente, né, na economia real, e já está fazendo, e já está acontecendo, né? Então, assim, até está dentro das partes aqui das certezas que eu falei, que eu citei que eu ia falar aqui. Uma certeza que aparentemente eu estou vendo é que provavelmente empresas vão quebrar, né? Vai ser um período difícil. Eu acho que a Bolsa de Valores como um todo aí deve estar na casa dos 60 mil pontos aí, já falando das ações, já está precificando muito aí desse lockout, digamos assim, né? Das pessoas tendo que ficar presas, entre aspas, dentro de casa, cenário econômico totalmente desgastado, PIB diminuindo aí, perspectivas de crescimento baixa. Então, isso daí já está sendo precificado, por isso que teve essa queda tão grande, né? Então, primeiro isso vai acontecer nas ações, nas empresas, e agora a gente já vê isso acontecendo aqui nos fundos imobiliários, por quê? Está impactando a economia real, né? Então, os shoppings estão sofrendo muito, vi muito fundo de logística também sofrendo hoje, justamente por causa dessas incertezas, se as empresas vão continuar a ser lucrativas ou não, né? Se elas vão conseguir pagar esses aluguéis. Normalmente os fundos de logística, principalmente, têm contratos muito longos, né, com as empresas. Então aqueles fundos que têm empresas ali AAA, né, que são as empresas mais fortes, elas vão conseguir superar essa crise, seja curta ou seja longa. Agora, tem outras empresas, de repente, que vão quebrar, né? Então, assim, nenhuma empresa quebrou até agora nessa crise, mas se a gente percorrer aqui 1 mês, 2 meses de lockout, eu acho que algumas empresas vão quebrar. É óbvio que, assim, aquelas empresas que têm caixa, que são pouco endividadas, podem até aproveitar esse momento para crescer. Crescendo, eu digo assim, não no curto prazo, né, no longo. Então, por exemplo, os próprios fundos imobiliários, né, de shopping. Se de repente algum fundo imobiliário de shopping tiver que vender algum shopping porque está endividado, um outro fundo pode ir lá e comprar um bom ativo por um preço baixo, mas é óbvio que só se ele tiver um caixa para fazer isso, porque o curto prazo, o cenário não é positivo, né? Só se você conseguir fazer uma aquisição agora pensando no longo prazo, né? Então, assim, e as pequenas empresas, elas vão sofrer muito mais justamente nesse período de crise. Enfim, e um outro motivo que eu vejo que os fundos imobiliários hoje tiveram uma queda é um jargão, né, que a gente costuma usar aqui no mercado, que nessas horas de caos, de crise, cash is king, né? Ou seja, o dinheiro é o rei, é o dinheiro que manda. Então as pessoas querem ter dinheiro na mão, né? Justamente por causa desse monte de incertezas que tem, né? Então, quem tem dinheiro hoje consegue até aproveitar oportunidades. Quem não tem dinheiro fica à mercê da situação. Então, provavelmente algumas pessoas, pensando nisso, né, do cash is king, o dinheiro é o rei, estão recolhendo uma parte dos seus recursos, aí mesmo que tenha algum tipo de prejuízo, para alocar em outro lugar, ou simplesmente para guardar, né? Porque de repente sua reserva financeira naquele momento já acabou. Então, se de repente você precisa de uma reserva e ela acabou, você vai ter que assumir o prejuízo, né? Vai ter que realizar esse prejuízo. Então, vejo que nos fundos imobiliários pode já estar havendo esse movimento mesmo, tá?
Então, dentro das certezas que eu vinha falando, acho que os rendimentos dos fundos imobiliários de shopping vão cair, né? Isso é fato nos próximos meses. Algumas empresas podem quebrar e isso vai trazer novos noticiários ruins, né? Eu acho que já tem muita coisa precificada, ou seja, muita queda precificada, esse lockout, 2 meses, eu acho que 2 meses de crise do coronavírus, 2 ou 3 meses, está meio que precificado no preço de hoje, né? Agora, se a gente não conseguir resolver isso juntos, como sociedade, essa crise, essa epidemia, em 2 ou 3 meses, aí pode ser mais complicado, né? Bom, o primeiro semestre, assim, do nosso PIB, a previsão era crescer 2% em 2020, né? Até tinham perspectivas de crescer 2,5%. O último Boletim Focus falou que a previsão já diminuiu para 1,6%. Mas é claro que depois dessa semana maluca que teve, isso aí já diminuiu muito. Inclusive tem alguns analistas, alguns bancos, dizendo até que o PIB pode ficar zero, né, em 2020, que seria uma grande tragédia para a gente que estava num ciclo de recuperação econômica, né? Então assim, o primeiro semestre com certeza ele já está prejudicado, né? Mas a gente pode ter uma volta muito rápida no segundo semestre se a gente conseguir ver alguma clareza nessa situação de caos, de crise de saúde, tá bom? Então assim, mais uma vez eu digo, o que a gente mais pode fazer agora? O que é a melhor atitude que a gente tem para fazer agora? Usar todas as ferramentas que a gente tem como sociedade, todos juntos, para diminuir essa pandemia, para diminuir o contágio, tá? Porque a partir do momento que a gente começar a ver uma certa diminuição na crescente dos casos, a gente já vai conseguir ter alguma perspectiva melhor, né? Eu estava até assistindo a coletiva de imprensa hoje do governo federal, né, o ministro da Saúde, ele foi muito claro, né? Ele disse que a gente está nesse momento de epidemia mesmo, então o contágio vai acontecer, só que a gente tem que tentar diminuir ao máximo, né? Ele até usou uma comparação como se a gente estivesse subindo um monte, né, um morro, e aí isso é normal porque está tendo a transmissão, é como se a gente estivesse subindo um morro, alguns vão passar por dificuldade porque não tem preparo físico para subir esse monte, mas a maioria vai conseguir ultrapassar isso bem. O problema é se de repente a gente está subindo um monte e o próximo é o Monte Everest. Aí vai ser muito grave, porque a maioria das pessoas não vai conseguir passar. Isso eu estou falando de saúde, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa não ter esse pico tão grande na transmissão, né? E isso, cara, é ficar em casa, seguir todas as medidas de saúde, lavar muito bem as mãos, não tossir, não espirrar, não colocar o dedo na mão, no nariz, na orelha, nada disso. A gente tem que diminuir ao máximo o contágio, justamente para a gente conseguir vislumbrar cenários mais positivos, tá bom? Enfim, o que eu acho que a gente pode fazer nessa situação, agora já voltando aqui para o nosso mundo da Bolsa de Valores, né? Fundos imobiliários, por exemplo, eles estão muito baratos sim, tá? Porém, a gente não tem uma clareza do que vai acontecer. Pode ser que caia mais, pode ser que em algum momento, como eu já disse aqui, os rendimentos, os dividendos que vão cair na sua conta, pode ser que fiquem menores, tá? Em alguns fundos isso vai acontecer. Agora sim, se você tem dinheiro e tem uma visão de longo prazo, você pode aproveitar essa oportunidade para fazer compras, tá? Vamos lá. Se você tiver dinheiro, você pode comprar, mas não compra tudo num dia só, tá? Pelo menos isso é uma coisa que eu estou fazendo, né? Reservei uma pequena parte do dinheiro que eu tinha em caixa, né? Então, cada dia que tem um circuit breaker, se tem um circuit breaker, eu espero voltar e compro alguma coisa de dividendos, né? Ou ações que são boas pagadoras de dividendos, ou fundos imobiliários, né? Porque eu tenho esse caixa, né? Eu tenho esse poder nesse momento de fazer compras pontuais e tenho um tempo, né, para usar esse dinheiro. Eu não preciso desse dinheiro no curto prazo, tá? Então, nesse ponto faz sentido. Agora, tem muito fundo imobiliário que está caindo, né? E a gente não sabe exatamente. Pode ser que aumente vacância, né? Ou seja, por exemplo, lajes corporativas são escritórios, né? Pode ser que algumas empresas, pequenas empresas, que aluguem salas corporativas, digamos, na Faria Lima, de São Paulo, pode ser que alguma quebre, né? E aí, esse imóvel ele vai ficar vago. Se ele ficar vago, é menos rendimento ali, menos dividendo mensal nesse fundo imobiliário.
né? Então, no cenário de curto prazo, não é interessante. Mas, como eu costumo dizer, já disse outras vezes aqui para vocês no canal, esse imóvel continua sendo um bom imóvel, né? Ele está bem localizado, ele tem boas características. Se o cenário econômico estiver ruim naquele momento, o rendimento durante esse período vai ser baixo. Mas ele continua sendo um bom imóvel e numa hora de uma possível recuperação, que recuperação vai acontecer, a gente só não sabe quando, se vai ser rápido ou demorado, mas quando tiver a recuperação, aí eles voltam a ser lucrativos, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você tem dinheiro, você pode fazer aportes pontuais, não tudo no mesmo dia, um pouquinho só por dia, até porque a gente não vai saber quando é o piso e nem quando é o teto. A gente nunca vai saber como investidor a época mais baixa, porque se a gente soubesse, a gente comprava tudo naquela hora. Então pode ser que você compre hoje, caia amanhã e você compre de novo daqui a uma semana, daqui a duas, tá? Não tenha muita ganância para sair comprando tudo. E também digo para você não vender, né? Eu acho que não é hora de fazer vendas, a não ser que você precise desse dinheiro, né? Se você precisa desse dinheiro para se capitalizar, né? Outro ponto importante que eu anotei aqui é que a maioria dos ativos que a gente tem na Bolsa de Valores hoje, tanto as ações quanto os fundos imobiliários, eles estão mais ou menos no preço ali de um ano atrás, né? Então volta no tempo, será que você gostaria de comprar um ano atrás, né? Então pode ser que esteja fazendo sentido pelo preço que ele está agora. Os fundamentos das empresas continuam sólidos, porém o cenário econômico ele mudou como um todo, né? Eu acho que tem muita empresa preparada para ultrapassar a crise, outras nem tanto, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar seguindo a nossa estratégia como investidor. Agora, se você não tem dinheiro disponível, simplesmente feche o home broker e espera, tá? Não tem o que você fazer agora, não tem como você comprar nada porque você não tem dinheiro, tá bom? E também não acho que é uma hora de vender. Se você consegue segurar por um longo prazo aí, mantenha que uma hora a gente vai voltar. Porque o que acontece, né? Quando voltar, se a semana que vem validarem uma vacina para o coronavírus, por exemplo, a tendência é voltar muito rápido para cima, né? Então, se você não tiver posicionado, você não vai pegar essa pernada de alta. Então, a gente não sabe, tá? Por isso, mantenha a posição dentro do seu perfil de risco, tá? Então, e a outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer agora, isso é muito importante, tá? Anotem isso que eu estou falando agora e compartilhem com seus amigos também. Esse momento que a gente está passando aqui é um momento de trabalhar, né? Trabalhar, gerar receita. Então, mesmo que muitos escritórios estejam em home office, esteja um momento difícil que a gente está passando como sociedade, a gente tem que entender o seguinte, está na hora da gente botar dinheiro para dentro, né? Então, em vez de querer ficar achando uma grande barganha aí na Bolsa de Valores, cara, foca na sua empresa, na empresa que você trabalha, né? Ajuda o seu empregador, ou você, que seja um empreendedor, ajuda a passar por esse momento de crise, tá? Porque o grande problema, como eu falei, o cash is king, né? O caixa é o rei, o dinheiro agora é rei. Então o quê? Se manter vivo, né? Ultrapassar esses 15 dias aí, de repente que a gente vai ter uma epidemia maior, 30 dias, não sei quanto tempo será, ultrapassar esse momento. É a gente se manter vivo. Vivo na questão da saúde e vivo na questão do seu trabalho e na questão do seu patrimônio, tá bom? Não acho que é hora de sair querendo arrumar grandes barganhas na Bolsa de Valores ou então sair vendendo tudo. É manter a calma e trabalhar, né? É isso. Esse aqui é o grande recado que eu tinha para falar para vocês hoje. Acho que esse é o caminho. A gente precisa manter a calma, né, nesse momento, proteger o nosso patrimônio ali, manter muito dinheiro em caixa ainda. Quando a gente vislumbrar algum cenário um pouquinho melhor, a gente pode tomar outras decisões, mas agora o momento é de calma. A Bolsa de Valores vai continuar maluca, né? Mas a gente precisa se manter são nesse momento. E mais para frente, quando a gente conseguir vislumbrar, a gente volta a crescer nosso patrimônio lá. Mantenha a posição que você já tem agora, mantenha a sua estratégia. E se você tiver dinheiro novo, novos aportes, aí você pode fazer algumas compras pontuais e não todas no mesmo dia, beleza? Esse aqui, então, era o recado que eu tinha que entregar para vocês, ok? Como eu disse, eu vou tentar estar junto com vocês aqui nos próximos dias. Hoje o vídeo foi sem edição, porque eu precisava falar isso para vocês e não tinha tanto tempo assim.
E só para finalizar, né, a taxa Selic caiu para 3,75% ao ano, mas isso aí já era totalmente esperado, né? Todas as ferramentas, os instrumentos que o governo, que o Banco Central tiverem para tentar aquecer a economia nesse momento de crise, ele vai usar e ele precisa usar, né? Um pouco diferente dos cenários anteriores de queda, né, que tudo era um pouquinho mais pensado, estruturado. Hoje é uma situação emergencial, então a gente tem que focar muito nessa questão da saúde, manter a calma com o nosso patrimônio, nossos investimentos, e o Ministério da Economia também vai fazer o trabalho dele por lá, ok? Então é isso, gente. Um abraço a todos e até mais.